Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho falar com vocês a respeito de Picasso, biografia. Essa biografia foi escrita por Gilles Plazy e ele apresenta para a gente detalhes da vida de Picasso, que nasceu em 1881 em Málaga, na Espanha, e faleceu em 1973. Picasso passou a maior parte de sua vida na França. Ele foi um pintor, escultor, e, para surpresa de muitos, um poeta, também escreveu peças teatrais. Picasso era filho de um artista plástico que não teve nem de longe o prestígio do filho, mas que era um professor assistente na Escola de Belas Artes. Então, tudo aquilo que ele próprio não conquistou no longo de sua vida como pintor, o pai de Picasso, ele transferiu aquele desejo para o filho. Então, todas as suas fichas foram sobre esse filho, né? Na aposta do sucesso deste filho, que já desde muito novinho apresentava-se uma grande tendência para a pintura. Picasso desde cedo recebeu então o apoio dos pais para desenvolvimento de sua arte. A mãe era muito amorosa, ele sempre foi muito paparicado pelas mulheres da família. Ele teve duas irmãs, uma delas faleceu ainda criança, e Picasso sofreu um abalo muito forte por isso. Ele estava na ocasião em torno dos seus 14 anos de idade e a criança estava, aí esta irmã tinha apenas 8. Então assim foi um golpe muito doloroso para ele e para a família, mas isso refletiu também em sua arte. Então logo cedo o pai o encaminha nesse universo das artes e tenta guiá-lo pelo caminho que ele próprio faria, né? Mas Picasso tinha ímpetos estranhos ao pai com relação à arte. E como todo gênio, ele procurava expressar o que era dele mesmo. Aquela coisa do seu estilo, do seu modo único de vivenciar a arte. Então era isso que ele buscava. Logo cedo, Picasso recebe menções com relação à sua arte. Ele começa a receber algumas críticas positivas, né? Começa a ser bem visto na comunidade artística e ele acaba indo para Madrid, para outras cidades de maior expressão para a arte. Quando ele tinha uns 16 anos de idade, ele teve contato então com a obra de Goya e aquilo impressionou muito, mexeu com ele. Ele passou a copiar os quadros de Goya, as gravuras de Goya, ele extraindo o máximo para si mesmo, né? Ele ainda buscava desenvolver o seu estilo. E quando ele está em uma determinada academia, São Fernando, ele sente que tanto ele quanto os alunos são arrastados para o academicismo e aquilo incomoda bastante ele. Na verdade, ele até despreza, ele entende que a arte não é uma questão de aprendizagem ou alguma coisa controlada, e sim é um mergulho de cabeça, é uma busca solitária. Picasso passou também por aquela fase que é comum aos jovens que saem a estudos em outras cidades, principalmente, em contato com outros jovens, eles sabe quando cai na esbórnia, quando acaba esquecendo um pouco o foco, né, perdendo um pouco o foco, mas ele não demorou a perceber que aquilo estava fazendo mal, né? Então, ele começou a repudiar isso. Picasso sempre se afastava daquilo que poderia destruí-lo. Era até muito fácil confundir Picasso com uma pessoa egoísta, porque ele abdicava de tudo para ter a arte, né? Ele abria mão de muitas coisas, até de um amor, porque a arte estava sempre em primeiro lugar para ele. Muitas vezes aqui no canal eu já fiz referência a esse período, né, do início do século XX, lá na Europa. As coisas aconteciam em Paris. E então, este momento, Picasso também já sabia que ele teria que se deslocar para lá, porque era onde a arte acontecia. Ele acaba indo, passando uma temporada por lá, mas ele se dá muito mal com o frio, não está acostumado com aquilo, um frio excessivo, e acaba retornando. A sua mãe o recebe com muito carinho, mas o pai fica bastante preocupado, achando que ele pode estar desperdiçando uma preciosa oportunidade artística. Mas parece que se esquecia que Picasso era um obstinado, ele não ia jogar por terra todos os seus sonhos e essas suas tendências. Em 1901, ele perde um grande amigo, Casagemas, por suicídio, e ele acaba sofrendo muito com essa perda, e ele entra numa fase extremamente melancólica,
onde ele abusa da tonalidade azul. Então, ele passa por uma fase chamada fase azul, que depois, ultrapassado esse período, ele entra também em sua fase rosa, que é um período mais alegre, onde ele pinta cenas circenses, pierrots, saltimbancos, sabe, cenas realmente mais alegres. Vale ressaltar aqui que Picasso, ele desenhou inclusive figurinos para corpo de balé, ele fez cenários de balés. Então, a arte dele se estendia assim ao inimaginável. Ele trabalha exaustivamente, seus quadros passam a ser muito vendidos. E em certo momento ele vai entrar em contato com os agitadores de ideias daquele momento. Guilherme Apollinaire, que foi um crítico de arte, um poeta também. Ele era um vanguardista, né? Estava sempre olhando lá na frente. E Guilherme Apollinaire, ele que cunhou a expressão surrealismo. Quando Picasso teve contato com ele, acaba se envolvendo muito com esse universo dos escritores, dos poetas. Ele também vai ter uma amizade muito forte com Gertrude Stein. Ela era, além de uma pensadora, como eu falei no vídeo anterior aqui do canal, ela era uma pensadora, escritora da época, mas era uma grande colecionadora de obras de arte, ela e seu irmão. Mas Gertrude acaba se tornando uma grande amiga de décadas assim, de Picasso. E isso tudo, claro, já estando novamente em Paris. Picasso, ao lado de Braque, Georges Braque, desenvolveu o cubismo. Esses dois eram amigos e rivais ao mesmo tempo. Mas juntos eles conseguiram assim eles conseguiram fazer da arte experimentos, né? Que deram muito certo, por sinal. Picasso impressionou muito Braque quando, numa certa ocasião, ele apresenta a este amigo uma obra que ele estava fazendo, em que a palhinha da cadeira que Picasso havia pintado, ela estava sendo representada por um pedaço de lona, um encerado, assim. E então, ele estava, na verdade, inaugurando a arte da colagem. Aquilo foi, assim, revolucionário. Imagina, na pintura, você colar pedaços, né, de madeira, de pedras, enfim, de qualquer artefato que seja. Então, essa também foi uma das obras que Picasso desenvolveu, a colagem, que fez grande fortuna no século XX. Picasso fez também uma reinvenção da escultura, adicionando chapa metálica com arame, pedaço de cartolina, construindo assim uma guitarra. Então, não somente na pintura, mas na escultura ele também adicionava esses outros materiais. No Salão de Exposição de Outono em Paris, em 1912, o cubismo causou escândalo em quem estava assistindo aquilo. E Paris se assusta com esses vândalos, né, entre aspas, como eles achavam. Aqueles desenhos em cubos, né, seria coisa de vândalo e não de artistas. Então causou muito mais do que estranheza, mas sim o desprezo, né, que é visto normalmente as coisas quando são inovadoras, quando elas têm essa pegada, né, futurista, acaba sendo depreciada no primeiro momento. Né? Causa muita estranheza. Mas ele vende muito o seu trabalho, ele ganha muito dinheiro. Em 1930 ele compra o seu primeiro castelo, depois lá em 1958 ele vai comprar um segundo castelo, ele tem casas, ele tem apartamentos, ele vive assim uma vida muito folgada financeiramente. E o governo espanhol o escolheu para representar a Espanha em Paris, que é a Exposição Internacional de Artes e Técnicas. E para essa exposição, Picasso tinha recebido com grande tristeza a notícia de que Guernica, uma cidade espanhola, havia sofrido assim um atentado a bombas, né, que tinha destruído ela inteiramente. Então, abalado com isso, ele acaba fazendo a sua obra intitulada Guernica, em homenagem a ela, para expor ao mundo o que acontecia em seu país. Esta obra, se eu não me engano, ela tem 3,5 metros de altura e 7,80 metros de largura. É aproximadamente isso. Então é um grande painel. É, na verdade, um manifesto contra a violência, em tamanho monumental.
Fala-se que o espectador ele sofre um abalo muito grande quando vê pessoalmente essa obra. Realmente, né, ela, só de ver a imagem assim pela internet você já sente o choque. Imagina presencialmente isso, tamanha, pela sua dimensão, pela sua representação, né? Esta obra foi criada em 1937. Então Picasso era, além de um grande talento, inovador, ele era um mulherengo irrecuperável, era o cara que não tinha compromisso com ninguém. Ele firmava, ele nunca estava sozinho, ele sempre tinha uma mulher ou uma amante, mas além desta mulher, desta amante, ele tinha mais uma e outra e outra. Ele estava sempre se renovando no campo amoroso. E aí tem uma grande dose de egoísmo, porque quando se pensa tanto estar tão bem, porque ele se sentia muito, aquilo era visceral para ele. Ele estando bem com uma mulher, ele transferia aquela onda benéfica para as suas artes. Mas pessoalmente, imagina isso, o quão devastador é para a vida dessas mulheres, desses filhos, que ele acabou tendo 4 filhos com mulheres diferentes, com as quais ele conviveu. Então, era assim, é um destruidor de corações. Nunca viveu sozinho. O seu último casamento foi aos 80 anos de idade, com uma jovenzinha que ele vivia já há alguns anos, e com ela viveu até a sua morte, então no ano de 1973, já com quase 92 anos de idade. Picasso, ele tinha um quê de rabugento, sabe? Tinha muito de rabugento. Teve uma ocasião em que uma ex-mulher sua, mãe de 2 filhos seus, ela publicou uma obra falando da sua vida íntima com Picasso, né? Contando assim suas experiências com Picasso. E aquilo deixou ele tão bravo que ele passou a não falar mais com esses 2 filhos, imagina, né? O que os filhos teriam de responsabilidade nisso? Assim, tem uma publicação também de uma filha de Picasso, onde ela reclama da ausência desse pai, de tê-los afastado, né, muitas vezes, assim, do convívio com ele como pai, né? Então, assim, existiu o artista, mas a vida pessoal mesmo, para a família, a vida familiar, assim, era nula. Então é isso, na velhice a gente vai ver ele ainda um ser mais rabugento, né? Ele sempre teve uma questão de não mexam nas minhas coisas, ele tinha um jeito muito bagunçado, muito desordenado de viver. E isso só piorou com o passar do tempo. Mas para você entender o que a arte fazia com Picasso, em 1963 ele registra esta frase em um dos seus cadernos de anotações. A pintura é mais forte do que eu, ela me faz fazer o que ela quer. Então ele se sentia dominado pela pintura. Picasso pintava também muitos minotauros em seus quadros. Era uma representação de força, robustez, até masculinidade. Ele se via naquela força brutal. Ele se via naquilo também. Representava muito o próprio eu dele, como homem, né? A sua masculinidade. Então se via muito minotauro em suas obras. Deixo aqui o meu convite para que você conheça essa obra. Conte aqui se você já conhece alguma coisa desse grande artista. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição o vídeo do meu livro Fios que Sangram, que está aqui para resenha, caso você seja novo no canal e queira conhecer, fique à vontade. Eu agradeço a sua presença até aqui. Aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!